Então, vamos continuar. Uhum. Vamos retomar aquela primeira pergunta, né? Porque eu acho Sim, que. sim. Certo. Do Lucas, né? Como Uhum, essas moedas cidades são datadas, né? são datadas. Ok. Então, essas moedas elas podem ser datadas de forma absoluta relativa, a partir de contexto arqueológico, de achado, de um enterramento, de um, é, de um contexto arqueológico, de um tesouro, né? Mas também a maioria é datada pela forma pelo estilo, né? É colocado comparado com diversas, se faz um grande corpus, né, comparativo e se data a partir do estilo, né, pela forma que se representa uma divindade, forma do nariz, corte do pescoço, as curvas do cabelo, aí já é um trabalho mais técnico que ele exige um conhecimento um pouco mais profundo e comparativo com outras regiões, né? Mas existem essas duas formas, por estilo ou por o contexto de achado dessas moedas, né? A gente vai conseguir colocar a pergunta no ar aqui, mas eu vou ler. A outra pergunta Ok. também é do Lucas. É a seguinte: como o convidado mencionou a semiótica, ele gostaria de pedir uma indicação bibliográfica para polissemia. Assim, agora não me vem nenhuma sobre polissemia. Agora, de cabeça, não me vem nenhuma, infelizmente. Mas não no caso de polissemia, né? Mas no caso de ambiguidade, né? Eu indico, não é exatamente a mesma coisa, né? Mas nessa ambiguidade, né? Eu indico o artigo que tem aqui tem na bibliografia, que é da Claire Rowan, né? Ambiguity, Iconology, que é o artigo dela é muito bom, né? E eu já citei na palestra passada, né? Acho ele muito bom. Por sinal, um texto que eu não conhecia, que eu vou Uhum, adicionar na minha bibliografia. ótimo. A próxima pergunta que temos é do DEM SR. A pergunta é a seguinte: Heródoto, que é de Halicarnasso, já percebia essas nuances ou isso veio depois, né? Sim, Heródoto, ele reconhece, sim, essas nuances, ele não fala diretamente sobre essa composição, digamos, multiétnica de Halicarnasso, desses diferentes aportes, mas ele reconhece que Halicarnasso ela ocupa, de certa maneira, uma região, uma posição complexa no mundo grego, né? O Halicarnasso ele fala muito mais que da própria cidade, ele fala da Artemísia, né, da governante da cidade durante as guerras greco-pérsicas, as guerras médicas, tradicionalmente chamadas de guerras médicas, né? E ele valoriza bastante essa figura, que é uma governante feminina, mas é uma governante forte, e que ela não é grega, mas ela governa sobre uma cidade que é grega, de certa maneira, né? Então, você vê essas complexidades na obra dele, né? E ele próprio escreveu em dialeto jônico, né? Ele não escreveu em dórico, também é um outro indicativo. E tem dados, mas aí são posteriores, não são dele ou do período dele, mas são autores posteriores que citam parentes dele, né? Parentes dele, sobrinhos, os pais, e falam que ele tem membros da família que o nome você vê, Paniassis, que não é grego. Né? Tem não gregos na família dele, segundo esses testemunhos mais posteriores. Mas não dá para saber com certeza se era realmente o caso da família de Halicarnasso, mas o pessoal do período posterior reconhecia que Halicarnasso era uma cidade complexa e atribuía, sendo verdade ou não, né, membros não gregos na família do Heródoto, né, que é indicativo. Né? Para além dessa ideia, dessa concepção se é verdade ou não, se o Heródoto tinha esses parentes, mas era um reconhecimento de que a cidade tinha essas populações. E ele reconhecia, de certa Bem, maneira. e a nossa última pergunta do João. Essas várias denominações de Zeus refletem as transformações do mundo helênico, caminhando para o declínio e início da ascensão do Império Romano? Quer que eu leia de novo, Certo, Matheus? certo. Essas diversas representações, não acho, porque essas diversas formas de se chamar Zeus, elas são características de um politeísmo antigo, no caso aqui falando de politeísmo grego. A gente está falando de Cária também, que entra populações não gregas, mas vamos ficar aqui no grego. Né? Essas
formas de se declinar um Deus em diversos, né? Igual uma expressão que eu gosto bastante, né? Declinar, igual quem já viu alguma língua que declina, né? Que tem isso, declinação no alemão, tem no grego, tem no latim, né? Como esses deuses eles se desdobram, de certa maneira, né? Em diversos epítetos, né? O Zeus Soter, tem os Zeus Olímpios, né? Tem diversas formas de se chamar, e que são características aí, vem do politeísmo antigo, desde que a gente tem testemunhos literários, né? Homero já tem isso, essas diversas formas de se chamar o Deus, né? Apolo também tem vários nomes, Atena chamada por vários nomes, então esses deuses eles são manifestos, né? Essa compreensão complexa do politeísmo antigo, né? Esses deuses eles se manifestam, são descritos de diversas maneiras, e isso não é característico do período helenístico, e eu também acho que não encaixa numa ideia de declínio do período helenístico com a ascensão romana, né? Essa é uma interpretação tradicional na historiografia, muito cara ali do século XIX para o início do século XX, né? De que uma civilização declina para que outra ascenda, né? E que o fim do Império Persa significa a ascensão desse Império Greco-Macedônico, que por sua vez declina para passar o bastão para Roma, que declina, que passa o bastão então no final da Antiguidade, no início do medievo. Então essa ideia ela é revista bastante na história, já foi bastante revista na historiografia, né? Já há algumas boas décadas, né? Talvez um século para cá, né? De que essa visão de um declínio helenístico, né? O período helenístico ele tem uma série de rupturas e continuidades, o período clássico e coisas que vão mudar também no período romano. Então a gente vê essa constante tensão entre o que continua e o que muda, né? Entre o período clássico e o período helenístico, e com o período helenístico com aquilo que vai vir depois, né? O período republicano ou já imperial do romano, né? Mas não acredito que seja característico essas diversas formas de se chamar um deus de um período helenístico em declínio, porque eu acho que não dá para colocar o período helenístico como declínio, que é um período diferente no mundo grego, um período diverso, em que tem outros agentes aí no meio, né? E também essa forma de se chamar os deuses de diversas formas continua, né? Ao longo do politeísmo antigo, né? Diversas formas de se evocar, chamar um deus. Muito bem, então encerramos essas perguntas. Eu queria mais uma vez agradecer demais o Matheus Melo por essas três palestras, né? Quase esse mini curso sobre os Dórios. Mais uma vez, desejar uma boa defesa, né, amanhã, Obrigado. e dar a palavra para você fechar e finalizar para a gente. Certo. Então, pessoal, eu queria aqui agradecer a Milena, o Mamed, o Leca, todo mundo que acompanhou qualquer uma das três palestras, né? Ou as três, ou só duas. Então, quem de alguma maneira acompanhou aqui de forma simultânea ou vai acompanhar depois, eu agradeço a atenção, agradeço a oportunidade, e é muito bom contribuir para esse projeto que vocês têm, dos cursos, das palestras, dos projetos de extensão. É muito bom fazer parte, eu sou muito grato e realmente agradeço, sou muito grato. Muito bem, então só lembrando, a gente tem, finalizando essa semana, nossa próxima semana é sobre a Semana da Alimentação, que vai ser feita pela doutora Stephanie Barros Madureira. O nosso próximo encontro é dia 14/5, com a fala História à Mesa, por que estudar alimentação ao longo do tempo? Então, lembrando para o pessoal que acompanha a gente, para seguir os nossos canais e para a próxima semana, a Semana da Alimentação. Então é isso, um abraço para todo mundo, até a próxima.